Olá, meus alunos da turma 800, né? Estamos aí iniciando, já estou até aqui mostrando o que nós vamos fazer. E aí, professora Dionísio, mais uma vez aqui para a gente poder estar dando início aí a mais uma aula, mais uma semana do mês de julho. Hoje a aula referente ao dia 8 de julho, certo? Então, vamos lá, porque nós vamos continuar falando do nosso capítulo 9. Nosso capítulo 9, na aula passada, foi bem bacana, não foi? Nós falamos sobre amigos. Lembram disso? Que aí eu vou dar uma passada aí rapidinho para a gente relembrar da nossa aulas passadas. Bom, primeiro nós falamos também das orações coordenadas, lembram disso? Que é bem bacana, não é? Que vai ser já o conteúdo da nossa próxima prova. Então, tratem de fazer direitinho, que ainda não fez. Vamos tratar de fazer e enviar para Dionísio. Apesar que eu já corrigi tudo aí nos vídeos das aulas passadas. Mas, para relembrar, nós falamos sobre a questão da amizade na era digital. É o que ainda o nosso capítulo 9 está carregando agora até o finalzinho, certo? E aí eu expliquei para vocês o que a gente entende sobre essa amizade virtual. Então, eu dei para vocês 8 passos, mais ou menos, lembram disso? De como se modificar a amizade virtual. Então, eu falei sobre a falsa sensação da intimidade, depois eu falei sobre a comunidade ilusória, eu disse como você sabe muito sobre as pessoas, sozinho na multidão. Depois nós vemos o quê? Expectativas irreais, que são as falsas amizades, né? Que a gente pensa que tem amigos lá e não temos. Ver o mundo. Opa, peraí. Deixa eu só vir por aqui que é mais fácil, né? Ver o mundo por meio de uma tela. Muitas das vezes a pessoa sozinha, né? Essas pessoas que ficam muito sozinhas, acabam se envolvendo demais com a era digital, não é? E acha que todo mundo ali é amigo, todo mundo é confiável. Então, Dionísio explicou isso na aula passada. Depois nós falamos da quê, gente? Da distorção do verdadeiro significado da amizade. A gente tem que lembrar demais disso, né? E, por fim, nós falamos das falhas na comunicação, nas redes sociais. Quando a gente vai conversar com um amigo, muitas das vezes a gente manda uma mensagem, ainda mais agora que tem aquela opção de tirar o azulzinho, então você não sabe se leu, se não leu, se visualizou, se não visualizou, e visualizou, não é? Então o que acontece? Muitas das vezes a gente tem essa falha da comunicação. A gente tem até a falha de como que a gente escreve, quando a gente escreve com caixa alta. Quem já conhece muito aquela pessoa já acha logo que a pessoa está aborrecida, que não tá legal, né? Que não está fluindo bem. Bom, então nós falamos sobre isso. Depois nós caímos o quê, galerinha? Nas nossas orações coordenadas, que aí eu expliquei tudo bonitinho para vocês, deixei aqui explicando o que é sindética, assindética. Depois eu trouxe a tabela das conjunções para vocês. E aí nós fizemos uma aula só dos exercícios das orações coordenadas, lembram? Que também já foi tudo corrigido no dia 3/7. Bom, então na aula de hoje, do dia 8, nós vamos estar falando dos amigos. E aí no nosso livro, na página 86, né, da parte do panorama, teve uma matéria que foi publicada em 2019, no Dia do Amigo, celebrada em 20 de julho. E ela faz parte do painel do leitor, uma sessão online da Folha de São Paulo. Tudo a ver com o nosso conteúdo da turma 800-801, lá em produção textual, que nós estamos falando da carta do leitor, certo? Então, né, uma coisa chama a outra, está tudo linkadinho no mesmo capítulo. Então, nós temos aqui a Folha de São Paulo, vezes as histórias do Dia do Amigo. E aí eu trouxe aí para vocês lembrarem. A gente tem os amigos aí virtual, que a gente comemora no dia 26 de março, que é o Dia do Amigo Virtual. Lembrando também que agora, dia 20 de julho, é o Dia do Amigo, né? Então, que Deus abençoe os nossos caminhos e a nossa amizade. Foi muito bom ter conhecido vocês, não é isso? Sempre é muito bom estar com vocês, seja nas nossas aulas, seja online, seja no WhatsApp. É sempre muito bom a gente ter amigos. Bom, e aí
Me perguntaram, quanto vale um amigo? E eu respondi, não sei. Os que eu tenho, ganhei. Não estão à venda e não têm preço. Feliz Dia do Amigo. Bom, então vamos ler aqui a matéria para a gente poder entender. Leitores mandaram relatos para a data celebrada neste sábado, dia 20. São Paulo, neste sábado 20, é comemorado o Dia do Amigo. Então, é só para vocês lembrarem que lá em cima tem o quê? 20 de julho de 2019, às 2 horas. A data tem origem na vizinha Argentina e coincide com um evento histórico importante que completa 50 anos neste sábado, a chegada do homem à Lua. O criador foi o argentino Enrique Ernesto Febrero, que em 20 de julho de 1969, enquanto observava o pouso do Apollo 11 na superfície lunar, teve a ideia de celebrar a amizade. Febrero foi um polivalente psicólogo, doutor em filosofia, professor de história, músico e locutor, e estava animado com o feito americano. Resolveu escrever uma carta para justificar sua ideia e mandou para 1000 pessoas de 100 países diferentes. Vive a alucinagem como gesto de amizade da humanidade no universo e, ao mesmo tempo, tenho um povo de amigos, seria uma nação imbatível. Então, o dia 20 de julho é o dia escolhido. Escolheu, né, o nosso amigo aqui, Febrero. Muito bem. Na página 87, fala assim: a Folha quer celebrar a amizade com seus leitores. Pedimos ao longo da semana que enviasse a melhor história com seus melhores amigos. Confira os relatos. Meu melhor amigo se chama Fernando. Eu tenho 38 anos e o Fernando 31. Nos conhecemos há 27 anos, mas me lembro como se fosse hoje. O Fernando tinha 4 anos e essa amizade dura até hoje. Seus pais se tornaram meus pais, seus tios se tornaram meus tios e seus primos se tornaram meus primos. Há incontáveis histórias que poderia contar para os leitores da Folha, por conta dessa amizade. Aprendi a ter o hábito de ler e reler muitos artigos do jornal. Os pais do Fernando, hábeis e prestigiados professores, me incutiram o amor pela leitura do jornal. Sempre falo isso com vocês, né, gente? Como eu brigo, como eu falo para vocês lerem jornais. Bom, mas gostaria de selecionar uma história que me marcou muito. O ano era de 2006 e no dia 22 de setembro resolvi ir embora do Brasil para morar na Espanha, em Barcelona, pois a vida no Brasil estava muito difícil naquela época e um pouco parecida com a nossa época atual. É claro que o meu melhor amigo me levou ao aeroporto, que fica a uma distância de uns 600 quilômetros, para nos despedirmos e nos distanciarmos depois de 11 anos de uma amizade inigualável. E já não éramos mais amigos, mas sim irmãos. O Fernando usava um perfume que eu gostava muito, e após cruzar a última linha de separação, ele olhou para mim, sorriu e tirou da mochila um perfume, o mesmo que ele usava, e me deu. Toma, irmão, para você lembrar de mim, ele disse, e assim parti sem meu amigo. 7 anos se passaram e nos reencontramos no Brasil. A amizade e o amor jamais se extinguiram. João, Votuparonga, São Paulo. Meu irmão Wilson é o meu melhor amigo. Acredito que nunca tinha dito isso para ele, mas o amor que sinto por ele supera tudo o que existe. Não somos tão próximos por conta das coincidências e tão pouco para relatar sonhos, porém, sinto em meu peito que eu poderei contar sempre com ele e que ele poderá contar sempre comigo. Acredito fielmente que ainda temos muitos assuntos para falar e quero que ele saiba que poderá contar com tudo o que atormenta. Então, nós vimos aqui 3 relatos, certo? Falando sobre essa matéria publicada na Folha de São Paulo, que está voltado para o quê? Para o tema amigos. Muito bem. Na página 88, nós temos aqui o exercício,
Então, o painel do leitor recebe esse nome porque é o espaço destinado às cartas dos leitores. E sobre esse gênero textual, leia o box a seguir. Então, ele vem dizendo: carta do leitor. Trata-se de uma carta, geralmente de opinião, dirigida por um ou uma leitora a um jornal ou revista, que a gente já aprendeu lá em produção textual. Nós já vimos isso. Frequentemente, o objetivo de quem escreve é manifestar um ponto de vista sobre alguma matéria publicada naquele órgão de imprensa. Este, em alguns casos, pode convidar o leitor ou a leitora a escrever sobre algum tema em particular. A carta pode passar por um recorte, tendo apenas sua parte essencial lançada. E aí eu vou deixar para vocês essa atividade que nós vamos voltar a falar dela na próxima aula. E eu vou estar corrigindo. Lembrando também que a gente tem a página 89, que é uma outra parte da Folha de São Paulo, onde vai falar sobre o absurdo de 35 milhões de pessoas sem acesso à água no século 21, que diz aqui o leitor na nossa carta do leitor. Então, galera, lembrando que nós temos essa atividade então aí para fazer do livro, da página 85 e 86, tá? Bem pouquinho, são só aí 4 questões que vocês vão responder e vão enviar para mim, tá bom? A primeira já vou dar aqui até, né, um bizu aí para vocês, mas nós vamos estar voltando a falar sobre essas páginas na nossa próxima aula. Aguenta aí, fique firme e ó, um grande beijo para vocês, tá?